Olá, amados irmãos, é com muita alegria que eu faço esse vídeo hoje, pois ele tem como objetivo ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre um fato muito importante que irá acontecer no mundo, o arrebatamento da igreja. Eu pretendo falar mais sobre este assunto, pois acredito que o arrebatamento a partir de agora é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. E é muito importante que as pessoas entendam o porquê a igreja será arrebatada e por que isso vai acontecer antes da grande tribulação. E para isso, vamos analisar o vídeo de um pastor muito conhecido no Brasil e que prega o contrário disso. Será que ele tem razão? Queridos, antes de começar a falar de assuntos importantes como esse, eu quero começar fazendo uma oração. Quero abençoar sua vida e pedir para que Deus possa preparar o seu coração, para que as sementes que serão lançadas a partir de hoje, aqui no canal, possam germinar e dar frutos na sua vida. Vamos lá? Se você puder, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu vou orar e no final você pode dizer amém, ok? Senhor Deus e Pai, eu peço que o Teu amado Espírito venha nos conduzir não só nesta oração, mas em todo o estudo que iremos fazer acerca da Tua Palavra. Não permita que as sementes de vida e esperança que serão lançadas hoje caiam em terreno duro, em meio a espinhos, para que o coração dos Seus filhos estejam prontos e preparados para observar a essência e a verdade da Tua Palavra, para que assim possam dar frutos e espalhar o conhecimento que o Senhor irá nos revelar nos dias de hoje. Quero abençoar, Senhor, a vida de cada um que está assistindo, que está me assistindo e está me ouvindo neste momento. Traga paz e alegria ao seu coração, ao coração dessas pessoas, Senhor. Abençoe suas vidas, suas famílias, seu trabalho, seus sonhos, seus projetos e planos. Dê a eles toda a provisão necessária, Senhor, para terem uma vida próspera e abundante. Dê a eles a sensibilidade espiritual para que possam ouvir claramente a sua voz. Abra seus olhos, seus ouvidos para ver e ouvir, Senhor, para tudo que será revelado à sua igreja nesses dias. Além disso, peço que abençoe poderosamente todos aqueles que de forma direta e indireta têm investido recursos na expansão do seu reino, para que mensagens como esta cheguem a mais e mais pessoas. Abençoe também, Senhor, aqueles que têm ajudado com o crescimento deste canal, compartilhando, curtindo, comentando e investindo recursos. Que o Senhor multiplique na vida dessas pessoas tudo o que elas têm feito por mim e pela expansão do Teu reino aqui na terra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começarmos, é muito importante que você pegue a sua Bíblia, pois o assunto que iremos tratar aqui é de suma importância para a Igreja do Senhor. Afinal, estamos prestes a viver um momento crucial na história da humanidade e que irá mudar a vida de todas as pessoas no mundo. Estou falando do arrebatamento e da grande tribulação. E de antemão, eu garanto a você que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Nós temos argumentos claros nisso na Bíblia, que demonstram isso, que nos levam a acreditar nisso. E são muitos textos. E isso não é apenas uma opinião pessoal. Esta convicção é compartilhada por estudiosos e doutores em teologia no mundo todo. Agora tem um detalhe. A Bíblia diz que o arrebatamento é destinado aos vencedores. E você precisa concordar comigo que, para ser um vencedor, você precisa participar de um desafio. Esse desafio, amado, é a sua vida cristã. É aquele famoso trecho da Bíblia que diz: "Tome a sua cruz e me siga". E para você participar desse desafio, primeiro você precisa entender que existe um desafio. E que cada cristão precisa vencer os desafios de sua própria vida. Só assim você terá a oportunidade de herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino é tomado à força, e só os que se esforçam se apoderam dele. Agora me responde uma coisa. Se uma pessoa não sabe que existe um desafio e que existe uma recompensa para quem vencer esse desafio, você acha que ela irá se preparar para ele? Porque o texto diz que só os vencedores herdarão o reino. E tem um agravante. O texto ainda diz que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Se você perguntar isso para algum cristão, essa questão de muitos serem chamados e poucos os escolhidos, as pessoas não entendem, não conseguem explicar isso, entendeu? Porque a salvação é pela graça. Como assim muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque isso está relacionado ao reino de Deus.
Agora, o vídeo que nós vamos analisar hoje, ele foi gravado e não é só um vídeo, né? Esse pastor ele já gravou vários vídeos falando desse assunto. É o vídeo do pastor Lucinho Barreto. Eu não sei se você o conhece, ele é de Minas Gerais, da Igreja Batista da Lagoinha, se não me engano. E ele tem falado sobre o arrebatamento, sobre o momento em que o arrebatamento irá acontecer, né? Mas antes de entrarmos e falarmos desse vídeo, eu gostaria de analisar alguns textos para fundamentar e refutar a teoria de que a igreja será arrebatada no meio ou no final da grande tribulação. Tudo bem? Vamos começar? É muito importante que você tenha uma Bíblia aí, tá? Para a gente poder ler e caminhar junto aqui na nossa análise, no nosso estudo. Pegue sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Melhor, vamos ler a partir do verso 37 do capítulo 24. Abre Mateus 24, vamos ler a partir do verso 37. Estou usando aqui uma Bíblia Almeida Corrigida Fiel, né? Você pode usar a NVI ou qualquer outra versão que você tiver aí que você se sinta mais confortável. Vamos lá. E como foi nos dias de Noé, Mateus 24, verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Essa partezinha aí, não o perceberam, eu gostaria que você grifasse na sua Bíblia. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Só essa passagem é suficiente para derrubar qualquer teoria de um arrebatamento no meio ou no final da grande tribulação. Mas vamos lá, vamos continuar lendo. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o seu Senhor. Eu gostaria que você grifasse o verso 42 também. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Você pode grifar também o verso 44, é muito importante essa passagem. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Você pode grifar também quando Jesus diz o servo fiel e prudente, ok? Verso 46. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. É interessante esse verso 47, porque nós estamos falando aqui do arrebatamento, da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E ele está dizendo aqui que aquele servo fiel e sensato, aquele que Jesus achar nessa condição, né, que está cuidando das coisas de Deus, ele vai pôr este servo para cuidar de todos os seus bens, né? E isso aqui é interessante porque as pessoas que serão arrebatadas, elas serão colocadas em uma posição de governo durante o reino milenar de Cristo. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Verso 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, grifa essa partezinha aqui, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não o espera, e a hora em que ele não sabe. É muito importante isso aqui. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É interessante aqui que o texto está dizendo que alguns cristãos não estão preocupados com o arrebatamento. Acham que não é para esse tempo, ou que vai demorar. Outros, escuta o que eu vou te dizer, estão esperando a grande tribulação. Capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo. Bom, o azeite e o óleo, não sei como está a tradução aí na sua Bíblia, ao contrário do que algumas pessoas dizem, de que seria o Espírito Santo, não é. Ele representa a fé das pessoas em relação à vinda do noivo, né? Verso 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Provavelmente, se você está lendo aí na NVI, o texto deve estar assim: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Alguns pastores, assim como o pastor Lucim, dizem que a interpretação que defende o arrebatamento antes da grande tribulação é uma interpretação nova e que os estudiosos do passado nem consideravam essa hipótese. E esse texto aqui revela que o assunto acerca do arrebatamento de fato não deveria ser estudado no passado, mas quando chegasse o tempo oportuno. É por isso que este assunto voltou a ser estudado nas últimas décadas, e é por isso que o assunto estava como que adormecido. Vamos ler novamente o verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saía ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diantes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, grife esse texto aí na sua Bíblia, vigiai, pois, verso 13, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As insensatas disseram aos prudentes: Dê um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Como eu disse, o óleo representa a fé das pessoas em relação à volta do noivo. Então, elas disseram, elas responderam às virgens imprudentes: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Como eu disse, o óleo representa a fé das pessoas em relação à volta do noivo. E esse trecho da parábola mostra que as virgens que estavam preparadas mantinham a fé de que o noivo poderia chegar a qualquer momento. A fé, irmão, não tem como ser compartilhada. A fé é individual, ou você crê ou você não crê. Lembra do servo infiel que acabamos de ler há pouco? Ele disse: Meu Senhor está demorando. Quantos cristãos eu já vi dizendo isso? Ou algo parecido. Ah, tá longe. Ah, isso não é para agora. Acredito que vai demorar um pouco ainda. Né? Já outros dizem assim: a igreja vai passar pela grande tribulação. Ou a igreja precisa ser purificada. Outros dizem, eu já vi pastor dizendo o seguinte: fique tranquilo, apesar da igreja passar pela grande tribulação, ela será protegida na terra, assim como Noé foi protegido na arca. Acredite, irmão, as pessoas que pensam assim são as virgens imprudentes. Agora eu te pergunto, como pode uma igreja esperar pelo pior para então poder desenvolver um relacionamento com Cristo e ser digna de ser arrebatada? Se no tempo de relativa paz que estamos vivendo, a igreja já não faz isso, você acha mesmo que no tempo de aflição, de perseguição, de sofrimento, de dor, a igreja vai conseguir fazer isso? Aí eu te pergunto, onde? Dentro das matas e cavernas? Sem água, sem alimento, sem um mínimo de conforto? Detalhe, sem o Espírito Santo na terra, pois enquanto ele estiver aqui, o anticristo não pode se manifestar. Pelo amor de Deus, igreja. As pessoas precisam acordar, inclusive os pastores. A volta de Jesus é iminente. Estamos vivendo os últimos segundos da volta de Cristo. E se você não entender isso, você e aqueles que acreditam em você vão ficar para trás. Portanto, o verso 3 diz o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Agora, vamos ver um dos vídeos do pastor Lucinho e seus argumentos sobre a igreja passar pela grande tribulação. E hoje eu quero falar sobre quando acontecerá
o arrebatamento. Isso mesmo. O arrebatamento que todo mundo fica falando tanto dele. Ai, os crentes vão subir, os crentes vão se encontrar com Deus. Quando que isso vai acontecer? Quero ler aqui para você, 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz no verso 51. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em outras palavras, nem todo cristão vai morrer, mas todos serão transformados. Aí ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Gente, o apóstolo Paulo está dizendo que o arrebatamento vai acontecer na última trombeta. Quando tocar a última trombeta. E quando que Jesus fala que vai ser tocada a última trombeta? Ele fala da última trombeta quando ele fala da volta dele. Ele vai tocar a trombeta e os anjos virão para buscar os seus, e nessa hora os cristãos que estiverem vivos serão arrebatados com o corpo glorificado, encontraremos com aqueles que já morreram e que estão já com o seu corpo glorificado, e aí nós todos estaremos unidos com o Senhor para sempre. Então Paulo coloca o arrebatamento da igreja junto da última trombeta. E a última trombeta, gente, é no fim da grande tribulação. A volta de Jesus é uma cena só. O arrebatamento, a transformação dos salvos, é tudo uma única cena na volta de Jesus. O arrebatamento vai acontecer quando tocar a última trombeta. Quando que toca a última trombeta? Quando Cristo desce do céu, todo olho verá, todo mundo vai contemplá-lo. Então eu, Lucinho, sou aquilo que a gente chama de pós-tribulacionista. Eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Interessante a teoria do pastor. Eu vou te dizer, se a pessoa não tiver um pouco de conhecimento acerca do arrebatamento, dos eventos finais, de modo geral, certamente irá concordar com ele. E pior, vai sair por aí propagando uma nova doutrina. Para quem nunca ouviu falar sobre as linhas de interpretação do arrebatamento da igreja, existem 3 vertentes, que ao longo do tempo elas foram estudadas e conforme os estudiosos iam se aprofundando, essas teorias foram sendo descartadas por N motivos. As teorias são 3, o pré, o mid e o pós-tribulacionismo. O pré acredita que será antes da grande tribulação. Essa teoria é a mais popular e defendida por teólogos no mundo todo. O mid acredita que será no meio da grande tribulação. E o pós acredita que será no final. A mais fraca de todas é o pós, pois eles usam textos como este sem sustentação, E para manter essa teoria, eles precisam ignorar todos os demais textos que falam sobre o arrebatamento. Todos, pois se considerarem esses textos, essa teoria cai por terra. Aqueles que acreditam que o arrebatamento será no meio, também precisam ignorar boa parte dos textos. Agora tem um detalhe, a Bíblia dá a entender que haverá um arrebatamento no meio, mas esse arrebatamento não é da igreja. Agora, para entender esse texto de 1 Coríntios, que o pastor Lucinho usou, primeiro você precisa ler os versículos anteriores para poder entender o contexto do que Paulo está dizendo. O verso 35, por exemplo, diz o seguinte, eu vou abrir aqui no computador, na versão da NVI. Vamos lá. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? 1 Coríntios 15, 35. Neste caso, Paulo começa a explicar que o corpo material, como conhecemos, não pode herdar o reino de Deus, pois ele precisa passar por um processo de transformação. Isso está no verso 50, um verso anterior ao que o pastor começou a ler. Esse texto é usado para mostrar como se dará o processo de salvação do corpo, que é a última etapa no processo de salvação que eu já expliquei detalhadamente aqui no canal. Paulo está explicando neste texto que os corpos das pessoas que adormeceram, ou seja, que morreram antes do arrebatamento, serão transformados em corpos glorificados, e aqueles que forem arrebatados também terão seus corpos transformados. Para você entender exatamente o que Paulo diz sobre o arrebatamento, precisamos abrir na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
e ler a partir do verso 15. Mas antes de irmos para lá, o argumento do pastor é que essa trombeta que será tocada é a última trombeta das 7 trombetas que serão tocadas durante a grande tribulação. Por isso ele afirma que a igreja passará pela grande tribulação, por causa de uma palavrinha, última. Porém, meu amado pastor, esse argumento não tem amparo teológico para ser confirmado. Sendo assim, eu considero ele um engodo. Essa forma de interpretação eu considero um engodo, uma cilada, que visa impedir que as pessoas entendam como se dará o processo de arrebatamento e se esforcem para herdar o reino de Deus. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês soubessem que eu tenho total respeito pelo pastor Lucinho. Ele é um cara usado por Deus e já alcançou milhares de almas para Jesus. Mas as pessoas precisam entender também que os pastores não estão imunes de caírem nas ciladas do maligno. Pedro e Judas andavam com Jesus e os dois, como você sabe, caíram. Mas Pedro teve a oportunidade de se redimir. E aqui fica um alerta. Com todo o respeito e amor que eu tenho por você, pastor, se você se propõe a ensinar e definir o destino da igreja, é melhor o senhor estudar mais sobre o assunto, antes de sair falando coisas das quais o senhor não tem como provar. Por isso eu fiz questão de começar esse vídeo falando sobre o arrebatamento descrito nos capítulos 24 e 25 de Mateus. E se a sua teoria estivesse certa, então precisamos rasgar essas páginas da Bíblia, pois do contrário a sua afirmação cai por terra. O mesmo Paulo que escreveu a carta aos Coríntios também escreveu aos Tessalonicenses. Abra comigo, irmão, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Vamos ler a partir do verso 15. Tá? Vou abrir aqui na NVI, aí você pode acompanhar, aí provavelmente você tem essa versão na sua casa. Nesse texto, Paulo fala sobre o arrebatamento e faz uma alusão à carta de Coríntios que acabamos de ler. Veja, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 ao 17. Diferente do que o pastor disse, que o arrebatamento irá acontecer no momento em que Jesus aparecer para todos, aqui está dizendo que nós nos encontraremos com ele nas nuvens. Agora, em relação à trombeta que aparece nesse texto, saiba que num casamento a trombeta é tocada 2 vezes. A primeira, para avisar os convidados que a noiva está pronta, e por isso os convidados precisam se levantar para recebê-la. A segunda e última trombeta é tocada para anunciar a entrada da noiva, que neste caso significa o arrebatamento da igreja. Não é à toa que Deus usa essa figura de linguagem de um casamento, de Cristo ser o noivo e a igreja ser a noiva. É justamente para endossar esse argumento, né? Essas questões, esse simbolismo em torno desse processo que vai acontecer, tanto no arrebatamento quanto no julgamento da noiva. Agora, mais alguns argumentos que derrubam a ideia de que o arrebatamento ocorrerá no final da grande tribulação. Primeiro, o arrebatamento ocorrerá no momento em que ninguém está esperando. E se a grande tribulação tem início com a assinatura do acordo de paz entre os judeus, o anticristo e o mundo árabe, os islâmicos, então basta você saber o dia e o horário que o acordo de paz for assinado e contar 7 anos a partir daquela data. Neste caso, o arrebatamento não seria secreto e Jesus estaria criando uma falsa expectativa na igreja. E nós lemos há pouco que o arrebatamento será como nos dias de Noé. Ninguém estava esperando. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Quer dizer, o mundo não estava em caos, não estava em guerra. E em segundo lugar, onde se encaixa os textos que diz que um será levado e o outro será deixado? Porque você diz que Jesus apareceria para todos e todos seriam arrebatados, né? Só que na parábola das 10 virgens, também mostra que metade da igreja vai ficar para trás. E para justificar sua teoria, você tenta convencer as pessoas de que cristãos são mortos no mundo todo. Ah, Lucinho, eu não gosto disso, eu não concordo. Por que Deus permitiria que a sua igreja sofresse aqui na Terra? Irmão, tem 2000 anos que mais de 500 cristãos são assassinados todos os dias por amor a Cristo. Não tem essa de, por que Deus vai punir a sua igreja? Deus não vai punir a sua igreja. Simplesmente é o sangue dos mártires que vai ser derramado na grande tribulação, como já é derramado hoje.
E para justificar sua teoria, você tenta convencer as pessoas de que cristãos são mortos no mundo todo. E isso seria uma justificativa para que toda a igreja passe pela grande tribulação. É sério isso? E onde se encaixa o texto de Apocalipse 3, verso 10, que diz que Deus irá livrar os vencedores da provação que virá sobre todos aqueles que habitam na terra? Além disso, a Bíblia diz que metade da igreja foi arrebatada em secreto. Para finalizar, eu quero deixar um alerta tanto para a igreja quanto para os pastores. Eu particularmente não acredito que as pessoas que creem que a igreja passará pela grande tribulação serão arrebatadas, pois a parábola das virgens revela que metade da igreja não estava preparada e acabaram ficando para trás. E eu também não acredito que os pastores que ensinam isso para a igreja serão arrebatados, pois Deus seria muito injusto levando eles e deixando as pessoas que acreditaram neles. E o que é interessante é que a maioria das pessoas e dos pastores que sustentam essa ideia sempre dizem o seguinte no final. Eu vejo isso muito nos comentários de vídeos como esses. Não importa se é antes ou depois, o importante é estarmos todos preparados. É verdade. Porém, acreditar que é antes é a prova de que a sua lamparina está cheia de óleo. E acreditar que é depois é a maior prova de que a sua lamparina nunca permaneceu acesa. E se você pensa diferente, se você não concorda comigo, então, por favor, explique para a igreja o que é estar preparado. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Há muitos argumentos que mostram que a igreja será arrebatada antes. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos falando sobre isso de forma ilustrada, bem legal. Dá para você entender nos mínimos detalhes essas questões. Agora, você que acredita que a igreja irá suportar a grande tribulação, eu pretendo fazer um vídeo nos próximos dias falando em como será a vida dos cristãos que ficarem para trás durante a grande tribulação. Tudo baseado na palavra de Deus, né? No conhecimento que a gente tem e no que a palavra de Deus diz sobre aqueles que ficarem para trás. Por isso eu peço para você, não perca esse vídeo, né? Se você não assinou o canal ainda, assine, ative as notificações. Você vai se surpreender com as informações que eu vou apresentar aqui. E por favor, compartilhe este vídeo, pois tudo que você fizer em favor do reino, você será recompensado. Bom, eu fico por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima.